Náutico 1, CRB 1. Cláudio, é mais um jogo que o Náutico entrega um gol? Rapaz, e o Natal tá longe, hein? Mas a cada jogo tem alguém do Náutico entregando. Hoje foi o Luiz Paulo. Mais uma vez, Fábio, assim, o Náutico tem apresentado erros coletivos, defensivos também, mas alguns individuais têm sido decisivos, né? O de hoje, mais uma vez, Luiz Paulo foi tentar recuar uma bola, recuou fraco e o GG do CRB aproveitou e fez o gol. O Náutico buscou o empate, né, com o Paulo Sérgio, mas assim, havia uma expectativa grande por esse jogo, né, pelo que ele valia. Estava todo mundo acompanhando aí esse jogo, porque valia muito para os dois grupos, mas o Náutico, da mesma forma que o Náutico consegue ser competitivo, ele consegue puxar para baixo sempre a qualidade do jogo. Ele consegue fazer com que o adversário se nivele a ele. Assim, para conquistar resultados algumas vezes é importante. Hoje, óbvio que o ideal era a vitória, mas assim, o empate não é descartado, porque o CRB é um time organizado, é um bom time, tem um bom treinador, um elenco bom também. Veio com força máxima, né? Apenas Jorginho estava fora, mas quando é contra adversários mais fracos, o Náutico tem mais dificuldade. O Náutico consegue ser mais competitivo contra CRB, Sport, Vitória, contra River. O Náutico tem muito mais dificuldade, porque não consegue mais propor o jogo, e aí esse jogo ruim é pior pro Náutico. Hoje foi competitivo, mas como eu disse, não foi um bom jogo, não foi um grande jogo, mas ainda assim o Náutico criou algumas chances. O primeiro tempo, assim, num nível mais lento, um ritmo mais lento, mas no segundo, principalmente depois do empate, o Náutico ainda conseguiu criar chance, teve chance com o Cléo Silva, enfim, o Náutico fez o gol com o Paulo Sérgio, o Náutico criou algumas chances, sofreu também, né? Foram 2 bolas na trave do CRB, foi um jogo bem aberto, assim, equilibrado e bem aberto, mas o Náutico costuma puxar essa qualidade do jogo para baixo. Então, acho que no final acaba esse resultado sendo justo, pelo que as duas equipes produziram. Acho que ninguém foi muito acima nenhum outro time foi acima, não. Apesar das 2 bolas na trave do CRB, o Náutico teve pelo menos uma chance clara perdida, essa de Cléo Silva mesmo de cabeça, que ele estava livre na área. Então, assim, houve uma alternância ali de domínio durante os 90 minutos. Até o final do jogo, o Náutico tentou ameaçar mais na reta final, não conseguiu fazer o gol da vitória, que seria importantíssimo, mas segue no G4 e vai jogar contra o América, dependendo apenas de si para classificar, né? Para classificar e quer saber buscar uma posição melhor. Podia ser o Náutico podia estar bem melhor na competição, já com a classificação garantida ou encaminhada, sonhando com o segundo lugar, mas o Náutico termina a primeira fase, né? O próximo jogo vai ser fora, sem vitórias. O Náutico perdeu do River, perdeu do Botafogo, empatou com o Ceará, empatou com o CRB. Então o Náutico terminar a primeira fase sem vencer em casa, é isso que está puxando a campanha do Náutico um pouco mais para baixo. Uma vitória aí em qualquer um desses jogos, o cenário seria muito melhor, mas é o que o Náutico vem apresentando durante a temporada, né? Já estamos no final de março e o Náutico consegue ser competitivo, mas não consegue apresentar um grande futebol, apresenta muitas deficiências, começou apresentando mais problemas ofensivos, agora a defesa também já mostra também alguns problemas, sempre com falhas individuais. Acho que para o torcedor tem o fardo, né, dos últimos jogos, o Náutico não ter vencido, da pressão em cima de Alan Al, friamente falando, para o torcedor é muito difícil analisar esse empate e esse jogo como um jogo bom. Mas eu acho que foi um jogo competitivo. Não seria esse, por exemplo, o motivo, não seria esse jogo o motivo para, por exemplo, demitir Alan Al. Não vai ser demitido, muita gente pede, mas não vai ser demitido. E eu acho que nem deva se falar em demissão agora. Alan Al tem que ir até o final do Pernambucano, depois do Pernambucano se faz uma análise. Mas eu acho que as vaias hoje no intervalo e algumas no final do jogo, mas pelo fardo, pela campanha ruim em casa na Copa do Nordeste. O jogo em si não foi ruim. Se o Náutico tem vencido o Ceará, o Botafogo, o River, tivesse uma situação melhor, talvez o empate hoje não teria um cenário de muitas críticas, como teve nos aflitos e em rede social também. É difícil tentar ser frio e analisar esse time do Náutico nesse momento, porque o resultado, um ponto, não foi horrível,
mas o histórico do Náutico, o retrospecto do Náutico é que acaba influenciando na análise e na crítica mais pesada que o torcedor fala, né? Mas assim, acho que o que fica de positivo é esse momento do Náutico de estar no G4, de pegar um time já eliminado fora de casa, mas dependendo apenas de si para classificar e competitivo. Acho que o Náutico consegue ser competitivo. Eu não vejo, eu já falei outras vezes aqui, que eu sempre via muita gente, principalmente antes dos clássicos contra o Sport, falar sobre o Náutico vai tomar goleada desse time, vai tomar goleada do CRB. Não consigo ver, porque o Náutico consegue ser competitivo, pelo menos dos adversários até o momento, não consigo ver. Agora, sei lá, pegando um Bahia nas quartas de final, aí é outra história, é outro jogo, até pelo ritmo de desempenho e de resultados que o Bahia vem tendo. Mas o que o Náutico enfrentou até agora, a competitividade tem sido suficiente para o Náutico conseguir pelo menos pontuar em alguns momentos. O problema maior do Náutico tem sido contra times inferiores. Esse aí tem sido a maior dificuldade do Náutico. E só rapidamente, Fábio, antes de a gente passar para as análises individuais, hoje a torcida organizada do Náutico fez um protesto, né, contra a federação, contra o presidente da federação, Evandro Carvalho, porque as organizadas estão proibidas, né, de entrar com camisas, bandeiras, enfim. Tinha umas 4 faixas criticando Evandro, chamando de ditadura, enfim. E rapidamente a polícia tirou, tá aí a matéria, rapidamente a polícia tirou, levou um membro dessa organizada detido. Enfim, acho que não consigo ver essa medida da federação como suficiente para diminuir ou acabar com a violência. Não sou defensor de organizado, mas acho que não acho que isso vai resolver o problema. E assim, essa questão de não poder protestar, da polícia agir logo, enfim, passa muito pelo que a faixa fala, né? Parece ser uma ditadura, né? Que não pode se questionar Evandro Carvalho, não se pode questionar a Federação Pernambucana de Futebol. Tudo complicado. É complicado porque você não consegue ver uma solução e a federação sempre ataca os lados que não resolvem. Que não resolvem. Torcida única não vai resolver a violência, banir bateria, camisa de organizada. Quem for marginal vai continuar indo para o estádio. Enfim, não é esse o problema, mas preferem atacar o ponto mais fácil de tentar resolver, que não resolve. E aí a polícia, mais uma vez, de forma truculenta, chega, enfim, batendo, levando o torcedor detido. É um problema. E a bem da verdade é que muitas vezes a própria polícia que causa o tumulto. Eu cansei de ir para estádio que tava lá o torcedor e a polícia causando um tumulto por qualquer coisa. Nesse caso das faixas foi dessa forma que aconteceu hoje. A polícia cria o tumulto e depois sobra para o torcedor, que assim, independentemente de organizado ou não, tinha crianças lá nesse setor aí. Enfim, são cenas que assustam, né? Mas infelizmente são cenas recorrentes. Ô, Cláudio, quanto a isso, eu concordo com você em relação à questão de que dessa truculência quando se faz um protesto contra a federação. Inclusive no futebol a gente tem tido, não é nem a ditadura da federação, a gente tem tido ditadura no futebol em relação a qualquer tipo de protesto, né? Tem sido sempre as faixas colocadas para qualquer protesto, muitas vezes saindo até da esfera do futebol, elas são retiradas, né? Existe uma linha da polícia em ação nesse sentido. Nessa parte eu concordo, mas eu defendo que retirar qualquer identidade das organizadas é uma forma de diminuir, pelo menos, a ramificação delas. Diminuir que elas impedir um pouco que elas se alastrem tanto quanto se alastram, que elas sejam capazes de se comunicar de forma tão fácil e tão direta. Eu sou a favor de que seja proibida a entrada de camisas, de bandeiras, de bateria. Eu realmente acho que assim não dá para dar. Foi dado votos de confiança, mas os votos de confiança sempre geram, né, duram muito pouco. Então, não resolve o problema? Não resolve. Porque o problema, para se resolver, eu não consigo
identificar nenhuma medida que resolva o problema em 2 meses, em 6 meses ou em 1 ano. Porque você não pode simplesmente extinguir esses grupos e não apenas extinguir CPF, CNPJs que se criam outros. Extinguir, que eu digo, é realmente entrar nas sedes, fazer uma perseguição contra um grupo. A Constituição permite a existência, né, a que as pessoas se formem em grupos e elas têm esse direito. Você tem que pedir os crimes, você tem que punir os crimes. Também não dá para ser aquele Minority Report que você considera que eles têm um potencial de fazer um crime, vai lá e prende antes. Isso também não existe. Existe uma liberdade, sim, para esses grupos. Agora, dentro do universo do futebol, e pela forma que eu entendo que esses grupos utilizam o futebol, que eu acho que eles utilizam o futebol justamente como plataforma de propagação e como escudo, essa medida impede pelo menos a plataforma de propagação. Sabe? Claro que se essas organizadas quiserem fazer um plano para atacar um ônibus de outra organizada, como foi feito aqui, e acabou que nem atacaram de organizada, atacaram da delegação do Fortaleza. Se quiserem fazer, vão fazer com ou sem camisa, com ou sem bandeira, com ou sem faixa, com ou sem bateria. Isso eu não tenho a menor dúvida. Vão marcar brigas, vão marcar atos de vandalismo, não tenho a menor dúvida que continua. Agora, pelo menos acaba aquela história de bateria para exaltar a própria torcida, porque libera festa, teve aquele há uns 1 ano atrás, sei lá, 6 meses, começou a libera festa, sei o quê, houve a liberação e tá aí o que a jovem fez. Aí a jovem comete o crime, pagam todas? Sim. O futebol do Pernambuco precisa endurecer contra esses grupos, porque se a Fanáutico, se a Inferno, ou Explosão, sei lá como é que se chama hoje em dia, são da mesma origem, da mesma raiz, integra esse mesmo fio que tece esses grupos organizados pelo país, então eu defendo sim que seja impedido qualquer identificação. Sempre defendi, inclusive. Eu acho que a identificação ajuda eles. Seja como for, ajuda. Tá? Ô, Fred, fala. Tiveram alguns casos de violência hoje, de confusões lá na sede do Náutico, né, após o jogo. Tem alguns vídeos já circulando. Teve um torcedor, teve uma briga, assim, não sei ainda os motivos, teve uma briga fora e teve uma briga dentro da sede. Na parte de fora, uma das pessoas que estava brigando foi levado, preso pela polícia, e dentro envolveu seguranças contratados pelo clube, né, seguranças privados. Tem uma imagem até, não é exatamente esse vídeo, mas tem outro que é uma imagem até mais forte, que é um segurança quebrando aqueles escudo de proteção na cabeça de um torcedor. Enfim, aí essa imagem aí. E, enfim, não sei quem começou a briga. Tem outros vídeos também que mostram a confusão, esses torcedores jogando cadeiras na segurança privada. Enfim, é difícil saber quem começou, como surgiu essa daí. Obviamente que é relacionado à torcida organizada, que o que se sabe é isso. Agora, por exemplo, uma cena como essa aí, eu acho que é desnecessária, assim. O cara já estava aí, já tinha 10, 12, 15 seguranças ao redor dele, é só levar totalmente desnecessária, né? O cara foi agredido pelos seguranças, né? Isso é uma vergonha, tá? Ele estava imobilizado. Essa cena aí, especificamente, é uma vergonha, O cara no chão e batem com a cadeira na cabeça dele, isso é totalmente fora de propósito. E até pela lógica, Lula, perceba, se ele cometeu algum ato que, enfim, sei lá, criminoso, alguma coisa, se ele fez alguma depredação ao estádio, alguma coisa do tipo, meu amigo, tem segurança suficiente para tirar o cara, pegar o cara e tirar. Só que eu acho que lembra muito aquele caso do torcedor do Santa, né, que foi lá para dar o apoio à delegação chegando e tudo mais, e o cara truculento deu um empurrão. A maneira também como a polícia trata, né, assim, torcedores... Esse foi segurança, tá, Minhoca? Esse foi segurança particular. Aí, vamos lá, vamos pegar a segurança de uma maneira geral, seja a segurança pública, seja também a segurança particular. Achar que... E aí que tá, pode ser o cara de organizado,
mas se tem segurança suficiente para você prender. E aí é que tá, se uma própria polícia acha que está no direito de pegar um escudo e tacar na cabeça de uma pessoa, e aí se matar foi legítima defesa, porque geralmente é assim nos erros da polícia. Não estou nem dizendo que a polícia está toda errada, não. A polícia ela tem erros de procedimento. Ali dá para ver claramente no vídeo que não havia necessidade de uma pessoa no chão e você pegar o escudo, tacar na cabeça e depois vir um cara com um cacetete e acertar. Então, é um erro gravíssimo, porque não é essa postura, pô. Entendeu? Se tem gente que está cometendo algazarra em qualquer canto, você tenta cercar ali e pegar algumas pessoas. Gente jogando cadeira e tal, mas tenta identificar, entendeu? Agora, a partir do momento que a polícia só está se defendendo, aí, ó, tudo bem. Mas aí, partindo com um jogador, com um torcedor no chão, assim, ou com, sei lá, organizado aí no chão, eu acho um despreparo muito grande. Um despreparo muito grande para essa situação. Mas só deixando claro, Mioca, eu sei que você tratou como um todo, mas é importante separar, tá? Claro. Particulares. Isso aí não são policiais, não é isso, Cláudio? Perfeito, exatamente. Isso é empresa terceirizada de segurança, né? Isso. Que cometem os mesmos erros de procedimento da polícia. E muitas vezes são policiais de folga. Isso, exatamente. Muitas vezes, não sei se pode, mas a gente sabe que podendo ou não podendo, acontece. Mas dessa vez aí, institucionalmente, não podemos, né, relacionar esse fato com a polícia militar. Agora, Cláudio, nenhuma informação do que gerou isso? Não, Nada? ainda não. Tá tudo muito confuso ainda. Eu até mandei mensagem para Tatiana Roma, que é a vice-presidente do Náutico, ela disse que está tentando apurar ainda o que foi. Ela já tinha saído do estádio, mas assim, desde o final do jogo aconteceram algumas confusões. Inicialmente, a primeira falaram que foi questão de torcida organizada, uma contra a outra, mas assim, tudo muito desencontrado ainda. Não se sabe ainda qual foi o motivo. Mas essa cena aí é muito. É covardia, porque veja, eu não sei nem se pode fazer, mas, por exemplo, o cara já tá aí, tem 20 seguranças. Pega o cara, leva pra polícia, pra delegacia do torcedor. O criminoso aí é o segurança. Veja só, o criminoso nessa cena é o segurança. Cláudio, aí o que a gente pode ver é o segurança. É dentro do estádio, né? Aí? É dentro da sede. Dentro da sede. A partir do momento, meu amigo, fecha a sede, quem tá causando algazarra vai ser preso pela algazarra. Tem imagem aqui, todo mundo filmando, vai todo mundo para a delegacia, vamos saber quem é o responsável por estar criando algazarra. Agora, a segurança fazer algo desse tipo, e aí, sei lá, se as pessoas foram liberadas... Só vontade de bater, né? Só vontade de bater. Nem pega um cara. Ou não, perceba, o policial que vai fazer a segurança, ou enfim, o segurança que vai fazer a segurança do evento, ele já vai... Olha, é o seguinte, se a gente puder ter oportunidade, vamos bater também. Os caras querem bater, a gente está muito mais armado do que os caras. Então, assim, é uma política errada de segurança, entendeu? Eu vou combater a segurança eu vou combater a violência como? Com a violência também. Eu vou bater também. É irreal, pô. Esses caras são os caras preparados para dar a segurança necessária. Às vezes, não estou dizendo que é fácil, não. Mas dessa maneira aí que a gente viu nas imagens... Volta aquele último vídeo um pouquinho. Volta aquela última cena ali um pouquinho. Justamente o último vídeo que estava passando, por favor. Esse aí? Que termina na série. Eu vou pedir para dar o pause já. Já eu vou pedir para dar o pause. É o cara filmando? Não. É porque eu acho que aí no meio tem um policial. E o policial... Ali, ó. Volta um pouquinho. Não tem um policial ali no meio? Tem, parece que tem. Peraí. Tem. Ali, ó. Esse aí, exatamente. Sobe um pouquinho esse mouse para mostrar a bandeira de Pernambuco ali na farda. Exatamente. Esse policial devia ter prendido o segurança que quebrou a cabeça, que quebrou a cadeira na cabeça desse outro. O escudo, no caso do escudo. É o escudo. Não, foi o escudo que ele bate, né? Ele pega o escudo, aquele escudo de proteção. É o escudo. Ele quebra, pô. É o escudo. E quebra o escudo, né? Quebrou o escudo. Quebra o escudo. Se tivesse dado um traumatismo e o cara tivesse morrido, né? Homicídio, pô. O Elton Crispim tá dizendo aqui no chat, não são policiais, tá, Elton? Pode ver aí no escudo, AK, é uma empresa de segurança privada, tá? Não é porque tem capacete e escudo que são policiais. Tá? Fred, é importante ressaltar assim, eles formam a gente tá falando, ninguém tá dizendo que esse cara aí é santo, assim, a gente não sabe ainda. Não, ninguém quando sabe. Tá o confronto ali, joga falando do procedimento, o procedimento de segurança. Mal feito.
Veja, a partir do momento que eles estão agredidos, eles vão tentar reagir também, como tem um outro vídeo que tava eles cadeira para um lado, enfim. Ali é o limite do limite, mas aí não tem mais necessidade nenhuma. Pô. É pegar o cara, levar para a delegacia de torcedor, para uma delegacia e pronto, seguir. Não tinha para que ficar agredindo só para descontar raiva. Aí é para descontar raiva só. Até o cara que tava gravando, né? Se você pegar o final do vídeo, tem um policial ali partindo para cima de quem tava só gravando, né? Policial não, o segurança, no caso, né? O segurança privado. Isso. Nesse finzinho aí, você vê o cara tá ali e aí vem o policial para dar uma bordoada. Enfim, lamentável. Não temos o contexto ainda, né, Cláudio? A Rosilda falou aqui, Rosilda Ferreira falou que foram protestar na sede e aí desencadeou toda essa confusão aí entre torcedores e seguranças privados. Ninguém sabe qual o motivo do protesto. Assim, tudo está muito desencontrado. O único protesto que teve hoje foi contra a Federação Pernambucana, as faixas foram retiradas do estádio e pronto. Fora, após o jogo, não soube nada de contra jogadores, contra a diretoria. Enfim, não sei. Cláudio, Reinaldo Lira falar algo muito importante aqui no chat, tá? Espero que sejam responsabilizados e a diretoria reveja os contratos imediatamente. Veja, não é postura para essa empresa de segurança. E aí, eu vou dizer a mesma coisa que eu falo de violência de grupo organizado. No caso, o Náutico precisa romper os contratos e a polícia precisa identificar quem foi aquele segurança que quebrou um escudo na cabeça de uma pessoa que estava sentada no chão. Cercada por 6 ou 8. Tá? Cercada por 6 ou 8. Tem câmeras na sede, você pode identificar, obviamente, apurar o caso e assim, essa empresa aí de segurança já mostrou que de segurança não entende nada, né? Então, ela ampliou um tumulto que já estava acontecendo. Mas identificar os torcedores que participaram dessa confusão, se forem sócios, excluir do quadro de sócio, enfim, dá para tomar atitudes dos dois lados. Mas acho que o principal aí é rever esse contrato com a empresa de segurança que se mostrou completamente despreparada. Isso. Cláudio, eu tinha uma pergunta para fazer que, se eu soubesse que a tua girada de tema já ia até ser esse, eu teria feito um pouquinho antes. Que foi a reação. A gente sabe o quanto Raiva Negas está né, com péssima popularidade, digamos assim, entre os torcedores do Náutico. A rejeição é imensa. Agora, as vaias ecoaram muito forte no estádio quando ele foi acionado ali no começo do jogo até, né, no metade do primeiro tempo ali, para entrar. Foi assim, eu chego estranhei, né? O que está acontecendo? Aí filmam a transmissão, né? Você primeiro só ouve as vaias, muitas vaias. Aí o corte da transmissão mostra ele já ali, jogando água no rosto, na beira do campo para entrar. E deu para entender que as vaias eram ali direcionadas ao jogador, né? Exatamente, Fred. Vanegas já é um cara que não vai ficar para um jogador que não vai ficar para a Série C. Já há essa informação. E eu não entendo. Já ouvi da diretoria que não deve ficar. E vão procurar um clube para ele, enfim, para não precisar demiti-lo. Mas não entendo ele ainda ser a primeira opção para o setor ofensivo, como foi hoje. A partir do momento que Diego Matos sai machucado, Alain não, o auxiliar, né, porque Alain passou mal, mas foi uma decisão da comissão técnica, recua o Luiz Paulo para a lateral e coloca Vanegas, tendo Cauã Maranhão, Talicinho, outros jogadores que estão em melhor momento do que Vanegas. E aí, assim, eu não sou muito a favor de vaiar jogador durante o jogo, não, mas eu acho que foi completamente natural aí a reação do torcedor, essa vaia. Talvez a vaia teria que ser mais para a comissão técnica. Porque é injustificável o Vanegas ainda ser utilizado. Acho que desde o último jogo contra o Retrô, no domingo passado, que eu acho que ele já não deveria mais jogar. Foi muito mal naquele jogo contra o Retrô, foi substituído no intervalo. Contra o Sport, entra mais uma vez, perde um gol feito. Hoje entra, não faz nada, foi uma peça nula em campo. Então, assim, não acabou a passagem dele pelo Náutico, só a comissão técnica que não entendeu ainda. E aí ele entra, é vaiado, não joga bem, aparece pouco no jogo, é substituído no segundo tempo, sai puto da vida, olhando, encarando o auxiliar técnico, xingando, discutindo com o torcedor, vai direto pro vestiário, assim, não saiu satisfeito, obviamente, mas... E voltou depois, né? Foi, mas assim, eu achei uma reação natural, assim, não dá mais para ele vem
um pouco de falta de qualidade técnica, tem um pouco de displicência também nessa passagem dele pelo Náutico. Então, acabou essa passagem. Agora, se a diretoria crê que ele não vai continuar para a Série C, tem que tirar logo do elenco, porque senão toda vez ele vai ser utilizado. O Flávio Ribeiro, que foi auxiliar de Alau, justificou ele ser a primeira opção pelo que ele fez nos treinamentos. Mas assim, tem muito jogador que é leão de treino, porque não é possível que ele treine muito bem no jogo, seja horrível como ele vem sendo. Ele já, desde o jogo contra o Retrô, não podia mais entrar em campo pelo Náutico. Vem entrando e vem sendo danoso ao time. Hoje, mais uma vez, assim, contra o Sport teve um gol feito, prejudicou muito o Náutico, mas hoje ele conseguiu ser -1. Eu não sei, na verdade, qual o pior. Ele perdendo o gol, ele sumido em campo como foi hoje. Mas assim, a passagem dele já concluiu. Eu sei que o Náutico tem desfalques, tem problemas no ataque, talvez seja isso o temor de ficar sem opções pro setor ofensivo, principalmente agora no Campeonato Pernambucano, que não pode escrever. Mas hoje o jogo de Copa do Nordeste, Cléo já jogou, como eu disse, tinha Calma Maranhão, tinha Talicinho, no mínimo 2 opções aí, Fernandinho também, eram 3 opções que de futebol apresentado nessa temporada estão na frente de Vanegas. Vanegas era para ser a última opção. Talicinho não entrou bem, mas ainda assim consegue participar do jogo. Raiva Negas, nem isso. Enfim, foi uma reação ali, achei até de forma natural, mas agora, a partir de agora, já é mais um erro da diretoria, que não tira logo do elenco, e do treinador da comissão hoje, que insiste em Vanegas. Não dá para insistir mais nele. Ele tem que ser escanteado até acabar o Campeonato Pernambucano, e aí ver o que é que vai fazer com ele antes da Série C começar. Cláudio, aproveitando que você está falando do Raiva Negas, vamos para o pior e melhor em campo de Náutico 1 CRB 1. Assim, o pior não tem como fugir de Vanegas, como eu disse. Ele entrou durante o primeiro tempo, ainda no início, mas saiu no segundo tempo. Participação completamente nula. Para mim é o pior, mas tem algumas menções ali desonrosas, como por exemplo o Luiz Paulo, que falha no gol do CRB, deu o gol pro CRB. Talicinho também não entrou bem, mas acho que Vanegas e Talicinho ali foram os piores. Dos melhores é muito difícil apontar um melhor do Náutico, porque o Náutico, como eu disse, esse futebol competitivo e regular, muitas vezes numa média mais baixa, normalmente não tem um grande destaque positivo. Tiveram alguns jogadores que tiveram desempenho na média, assim. Marco Antônio, mais uma vez, vai ser uma peça muito importante, tanto na marcação quanto na construção da jogada. Souza também, o segundo jogo bom dele, já tinha feito estreia boa contra o Sport, então é um jogador ali que vai se consolidando como titular. Cláudio Silva fez uma partida ok, acho que não chega nem a entrar num destaque positivo, mas Paulo Sérgio, por exemplo, fez o gol, tomou o amarelo mais uma vez, cometeu muitas faltas, mas também sofreu muitas faltas e fez o gol, ao menos isso, recuperou confiança. Paulo Sérgio poderia entrar no destaque positivo, acho que ele só não era por causa desse amarelo aí, mas acho que a atuação em si dele foi até possível. Ele consegue aparecer, é um jogo inteligente, mas que vem prejudicando o Náutico por faltas, cartões amarelos, expulsões, vai desfalcar o Náutico contra o América de Natal, quarta-feira, contra o Sport no sábado pelo Pernambucano. Um pelo terceiro amarelo, o outro pela expulsão daquele gesto obsceno. E Marco Antônio também é desfalque contra o América de Natal. Então, Alan vai ter uma dor de cabeça aí. 2 jogadores importantes que vão desfalcar o Náutico. Assim, e Paulo Sérgio estava já sendo criticado pelo torcedor nos últimos jogos, porque ele não estava fazendo gol e se destacou mais pelas expulsões, pelos cartões, do que pelo futebol. Mas não é um jogador para você colocar no banco agora. Assim. Ele seria muito importante sábado, seria muito importante na quarta-feira. Não tem um jogador ainda que coloque ele no banco de reserva. Agora, obviamente, que ele precisava aparecer mais para o jogo, aparecer melhor, porque ele estava saindo muito da área. Hoje, na primeira finalização que ele conseguiu ter dentro da área, ele fez o gol. Então, é um jogador que não dá para descartar. Ele só não entra ali no destaque positivo por conta desse cartão e por ter prejudicado o Náutico com o terceiro amarelo, mas não foi uma partida ruim, não. Teve outro destaque positivo, que foi Arnaldo. Arnaldo foi um dos piores jogadores contra o Sport, mas hoje voltou a fazer um bom jogo. É um jogador que tem tido mais atuações boas do que ruins, deu a assistência para Paulo Sérgio também, e vale essa menção para ele. Souza e Cléo Silva foram titulares pela segunda vez consecutiva. Agregam? Aparentemente vão agregar ou não?
Fábio, Souza, assim, os 2 jogos que ele mostrou, hoje é o titular. Lohan tá machucado, que é o primeiro volante, Igor Pereira também, mas até quando eles voltarem, pelo futebol que Souza mostrou nesses 2 jogos, é um jogador de mais qualidade, de marcação firme e de saída melhor para o jogo. Lohan tem uma dificuldade muito grande de sair com a bola no pé. Souza tá mostrando melhor. Chega ao ataque também. Hoje, mais uma vez, ele teve uma finalização perigosa. Contra o Sport, ele fez o gol. Então, é um volante que ele não se limita apenas a marcar. Ele chega bem no ataque. E ele e Marco Antônio ali, nesses 2 jogos, encaixaram bem. Eu acho que é um jogador que tá ganhando essa titularidade. Cléo ainda, contra o Sport, não foi bem. Hoje foi um pouco melhor. Mas, assim, ele não é... Dá para perceber que ele é um jogador mediano, assim, nota 5, 6. Ele não fez uma partida horrível, mas também não foi um grande destaque. Mas pelo menos ele erra menos do que Vanegas, do que Fernandinho, do que outros jogadores. Ele é aquele jogador mais feijão com arroz, pelo que tem demonstrado agora. Para a qualidade dos atacantes do Náutico, tende a continuar como titular e por merecimento. Mas pensando, por exemplo, numa Série C, o Náutico vai precisar de um pouco mais de qualidade. Eu não sei se Cléo vai ser esse jogador para fazer a diferença quando o Náutico precisar. E hoje ele perdeu um gol que não podia perder. Um cruzamento, acho que foi de Arnaldo também, ele livre na área, cabeceou fraco na mão do goleiro. Não poderia ter desperdiçado as chances que desperdiçou. Mas acho que aquela partida ali mediana. Um jogador que acho que um feijão com arroz ali, para a qualidade que o Náutico tem no ataque, ele ajuda. Boa. Então, passado a régua aí no empate entre Náutico e CRB, 1-1 lá nos aflitos. E o Alan, tá tudo bem com ele, Cláudio? Tem notícias? Passou mal, né, no primeiro tempo. Isso, ele teve, enfim, diarreia, febre. Pelo que eu soube, ele não conseguiu nem acompanhar o jogo dos vestiários. Estava deitado na maca, enfim. Estava sendo acompanhado pelo departamento médico do clube. Passou mal. Curioso, né? Uma coincidência feliz que é a segunda vez já que acontece isso com ele. Contra o Retrô na primeira fase, ele também passou mal do jogo na arena, mas ele ficou até o final da partida. Dessa vez ele não conseguiu. Logo no início da partida, ele foi pro vestiário e as informações que eu tive é que estava muito mal, assim, com febre, passando mal, e não conseguiu ali nem orientar a comissão técnica, não conseguiu acompanhar o jogo. O Náutico postou uma nota agora dizendo que ele está melhorando, está sendo acompanhado. Acredito que não vai precisar ir para o hospital, mas desejar melhoras para ele, né? Inclusive, falando sobre ele, como eu até falei no início, acho que agora tem muitas críticas a Alan, por exemplo, essa escolha de Vanegas, que foi a primeira opção, que foi da comissão dele, mas acho que agora já não é mais o momento de se pensar e conversar sobre demissão de Alan. Agora vai para a final, depois da final do Pernambucano decide. Acho que tem alguns aspectos positivos. O futebol do Náutico é muito ruim. Se fala muito da torcida que é quase um anti-futebol. Pegar um time muito bom, o Náutico consegue puxar o jogo para baixo. Muitas vezes é bom, mas em alguns momentos o Náutico o torcedor espera um futebol melhor. Alguns momentos de postura o Náutico conseguiu ter melhor no jogo de hoje. Marcou mais sob pressão, enfim. Então acho que agora é ir para o jogo do América, os 2 jogos contra o Sport, se classificar para as quartas de final da Copa do Nordeste também, e depois fazer uma análise se isso vai ser o suficiente para a Copa do Nordeste. Mas agora, apesar da pressão da torcida, se fizer uma enquete hoje com o torcedor, a maioria vai pedir a demissão de Alan. Mas agora já não é mais o momento para se fazer isso. Se fosse naquele jogo contra o River, há 20 dias atrás, faria mais sentido. Agora, com tantos jogos decisivos um em cima do outro, agora acho que seria muito mais prejudicial do que benéfico ao Náutico. E numa final, esse estilo de Alan contra o Sport talvez surta mais efeito do que um outro formato de jogo. Na Série C que me preocupa mais. Contra o Sport, talvez ele consiga, como tem feito, ser mais competitivo. Ô, Fábio, rapidamente, só antes de encerrar, que o Náutico divulgou uma nota antes, agora há pouco, né, na verdade, confirmando que rescindiu o contrato lá com a empresa. Né? Isso. Assim, eu acho que é uma importante ação imediata ter essa ação, mas assim, tem outros vídeos que chegaram aqui, até uma torcedora sendo agredida, que talvez o Náutico precise fazer mais, até dar um suporte jurídico a esses torcedores, porque a quantidade de cenas de agressão foi muito além daquele que a gente viu ali no início do programa. Foi absurdo. Tem 3 minutos de vídeo de torcedor, muita gente sendo agredido pela empresa de segurança. Absurdo, pô, absurdo, extremamente absurdo.